Você já tentou entender algo tão complexo que parecia impossível de explicar? Como é possível que Deus seja três em um, Pai, Filho e Espírito Santo? Talvez você tenha ouvido teorias confusas ou explicações que mais complicaram do que ajudaram. Mas e se eu te dissesse que hoje, em poucos minutos, você vai finalmente entender esse mistério que intriga até os maiores estudiosos da Bíblia? Afinal, a Trindade não é só um conceito distante, ela é a base da sua fé e molda diretamente sua relação com Deus. Mas atenção, muitos têm errado gravemente ao tentar explicá-la. Será que você também tem carregado ideias distorcidas sem perceber? Este vídeo vai trazer uma luz ao que a Bíblia realmente ensina e, com analogias simples e exemplos práticos, transformar esse mistério em algo claro e aplicável. E quem sabe, você descubra que está mais conectado com a Trindade do que imagina. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a aprender pode mudar sua forma de ver Deus para sempre. Pronto para essa jornada? Então, vamos começar. Uma essência, três pessoas. Imagine tentar explicar algo tão complexo quanto a Trindade a uma criança. Que tal usar um exemplo simples? Pense em uma lâmpada. Quando acendemos, temos luz, calor e eletricidade trabalhando juntos. São coisas diferentes, mas vêm da mesma fonte. Assim é com Deus. O Pai é a origem, o Filho é a luz que veio ao mundo, e o Espírito Santo é o calor que sentimos em nossa vida. Deus é único em essência, mas se revela em três pessoas distintas, e todas são completamente Deus. É como Mateus 28:19 nos ensina. Quando Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, muitas vezes, é reconhecido como o Criador e Sustentador. Ele é aquele que fala e tudo se forma, aquele que nos dá o sopro da vida. O Filho, Jesus Cristo, é a palavra de Deus que se fez carne. Ele veio ao mundo para ser nossa ponte de volta ao Pai, carregando nossos pecados na cruz. E o Espírito Santo? Ele é o Consolador, o guia que nos capacita e nos dá forças para viver, de acordo com a vontade divina. João 15:26 nos lembra. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Você já se pegou pensando como três podem ser um? Talvez um bom exemplo prático seja observar a água. Ela pode ser gelo, líquido ou vapor, mas em todas essas formas continua sendo água. Ainda assim, nenhuma analogia é perfeita, porque Deus é um mistério que ultrapassa o entendimento humano. Essa é a beleza da fé. Mas não pare aqui. Ainda há muito a entender sobre como a Bíblia apoia e explica esse conceito central para a nossa fé. Fundamentos bíblicos. A Bíblia é como um grande quebra-cabeça, onde cada peça nos revela algo mais sobre Deus. Embora a palavra Trindade nunca apareça explicitamente, vemos as três pessoas de Deus interagindo de forma harmoniosa e divina em várias passagens. Por exemplo, na criação do mundo, Gênesis 1:26 registra Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos já aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá, criando juntos. Outro momento marcante é no batismo de Jesus. Em Mateus 3:16-17, lemos que, ao ser batizado, Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em perfeita harmonia. Não é incrível como a Bíblia nos mostra a interação dessas três pessoas, cada uma desempenhando seu papel único, mas compartilhando a mesma essência? E que tal uma bênção poderosa para confirmar essa verdade? Em 2 Coríntios 13:14, Paulo encerra sua carta com estas palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.
É quase como se Paulo estivesse nos lembrando de que, em cada aspecto de nossa vida, a Trindade está presente. O amor do Pai nos acolhe, a graça do Filho nos salva e a comunhão do Espírito Santo nos sustenta. Mas o que tudo isso significa para a nossa história como cristãos? Continue comigo, porque a jornada para entender a Trindade está apenas começando. Desenvolvimento histórico. A doutrina da Trindade não surgiu da noite para o dia. Ela foi moldada através de séculos de reflexão teológica e debates intensos. Um dos momentos mais marcantes foi no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Ali, líderes da Igreja se reuniram para confrontar o arianismo, que negava a divindade plena de Jesus. No fim, declararam que o Filho é da mesma substância do Pai, como João 10:30 afirma: Eu e o Pai somos um. Essa decisão foi um marco para preservar a verdade sobre quem Jesus realmente é. Décadas depois, o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., trouxe mais clareza ao papel do Espírito Santo. Afinal, ele não é apenas uma força ou energia, mas uma pessoa divina, coigual ao Pai e ao Filho. É por isso que Jesus disse em João 14:26, Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse a vocês. Essa declaração reafirmou a importância da Trindade na fé cristã e solidificou a base do credo niceno-constantinopolitano. Séculos depois, o credo atanasiano ofereceu uma descrição ainda mais detalhada da Trindade, reforçando que não há hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é eterna e igualmente divina. Mas por que tanto esforço para explicar isso? Porque compreender a Trindade nos ajuda a entender melhor a essência de Deus e nossa relação com Ele. E se você acha que essas definições históricas encerram o mistério, espere só até explorarmos as analogias e suas limitações. Analogias e limitações. Explicar a Trindade é como tentar engarrafar o vento, impossível capturar toda a sua essência. Mesmo assim, usamos analogias para tentar compreender melhor esse mistério. Por exemplo, o Sol é frequentemente usado como uma imagem da Trindade. O Pai é como o próprio Sol. O Filho é a luz que vemos. E o Espírito Santo é o calor que sentimos. Mas, como toda analogia, esta é limitada. Enquanto o Sol, a luz e o calor podem parecer hierárquicos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais, como Jesus afirma em João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Outra analogia popular é a da água, que pode ser gelo, líquido ou vapor, mas continua sendo água. Isso nos ajuda a pensar na unidade de Deus, mas pode levar ao erro do modalismo, a ideia de que Deus se manifesta em formas diferentes, e não como três pessoas distintas. Em Marcos 1, 10, 11, no batismo de Jesus, vemos claramente a distinção. O Filho está na água, o Espírito desce como pomba, e o Pai fala do céu. Três pessoas, uma essência. Como diz Deuteronômio 6, 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas tentativas de explicação mostram que Deus é muito maior do que podemos imaginar. E é exatamente isso que nos convida a adorá-lo. Mas como isso impacta a nossa vida prática? Continue lendo, porque as implicações são profundas. Significado teológico. A Trindade não é apenas um conceito teológico, ela é o coração pulsante da fé cristã, ao revelar que Deus é uma comunidade de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendemos que o relacionamento é parte central da natureza divina. Isso nos inspira a viver em comunhão com outros, espelhando esse amor. João 17:21 destaca essa unidade quando Jesus ora: Que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Essa oração nos convida a buscar harmonia em nossas relações, como reflexo da Trindade. Na história da salvação, vemos como cada pessoa da Trindade desempenha um papel único. O Pai planejou a redenção, enviando o Filho ao mundo para viver, morrer
e ressuscitar por nós. O Espírito Santo aplica essa obra em nossos corações, nos guiando à verdade. Efésios 1, 13, 14 explica: Nele, quando creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Essa dinâmica divina transforma a doutrina da Trindade em algo vivo, presente na vida de cada cristão. Até mesmo nossa adoração é profundamente trinitária. Quando oramos, nos dirigimos ao Pai, confiando na mediação do Filho e recebendo força do Espírito Santo. Romanos 8, 26 nos lembra: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Isso mostra que a Trindade está intimamente envolvida em nossa vida espiritual. Mas será que todos entendem isso de forma correta? Vamos explorar algumas concepções errôneas que precisam ser desfeitas. Concepções errôneas, comuns. A Trindade é um dos aspectos mais mal compreendidos da fé cristã, e algumas concepções erradas podem até distorcer o Evangelho. Um equívoco comum é o tritismo, a ideia de que adoramos três deuses separados. Isso contradiz a mensagem central da Bíblia, que afirma um único Deus. Em Isaías 45:5, Deus declara: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. A Trindade não significa três deuses, mas um só Deus em três pessoas, perfeitamente unidas. Outro erro recorrente é o subordinacionismo, que sugere que o Filho e o Espírito Santo são inferiores ao Pai. Porém, Jesus deixa claro em João 10:30, Eu e o Pai somos um. Cada pessoa da Trindade é igualmente divina e eterna. Negar isso enfraquece a mensagem do Evangelho, que depende da plena divindade de Jesus e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa compreensão errada pode levar a práticas espirituais que não refletem a verdadeira natureza de Deus. E há também o modalismo, a ideia de que Deus é uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes. Embora pareça uma solução simples, ela não faz justiça às Escrituras. No batismo de Jesus, Mateus 3:16, 17, vemos o Filho na água, o Espírito descendo como pomba e o Pai falando do céu, três pessoas interagindo de forma distinta. Entender corretamente a Trindade nos protege de desvios doutrinários e nos aproxima da verdadeira adoração. Mas, como isso se reflete na prática da nossa fé? É o que veremos a seguir. Implicações. Práticas. Doutrina da Trindade não é apenas uma teoria distante. Ela molda diretamente a vida cristã. Pense na vida em comunidade. A Trindade nos mostra que Deus, em sua essência, é um relacionamento perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em harmonia, compartilhando amor, respeito e unidade. Isso nos inspira a cultivar relacionamentos saudáveis, onde o amor é o centro. Como Romanos 12:10 nos instrui, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Imagine sua igreja como um reflexo dessa unidade divina, um lugar onde cada um contribui e se apoia. Outro aspecto prático é a missão. O Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo para equipar os crentes a levar o Evangelho ao mundo. Da mesma forma, somos chamados a viver de forma missional, alcançando os outros com o amor de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus disse: Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Isso significa que a missão não é apenas um dever, mas uma extensão da própria natureza de Deus, que envia e transforma. Por fim, a Trindade transforma nossa vida de oração. Quando oramos, somos convidados a nos dirigir ao Pai, confiando no acesso que Jesus nos deu por sua morte e ressurreição, enquanto o Espírito Santo nos guia e intercede por nós. Como diz Efésios 2:18, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Cada oração é um ato trinitário, uma experiência de comunhão com o Deus triuno.
Mas será que estamos vivendo plenamente essa realidade? A resposta pode nos surpreender. Inspiração para a sua fé. Agora que você entende melhor a Trindade, já imaginou como aplicar esse conhecimento na sua vida? O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos mostram o que significa viver em comunhão, harmonia e amor perfeito. Será que suas relações refletem essa unidade? Pense, o que você pode mudar no seu casamento, na sua família ou na sua igreja para viver em unidade como Deus nos ensinou? Afinal, entender a Trindade não é só para a mente, é para o coração e as ações. E o que dizer sobre a sua vida de oração? Será que você tem aproveitado o acesso ao Pai, confiado na graça do Filho e sentido o poder transformador do Espírito Santo? É um privilégio imenso que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Hoje é o dia de começar algo novo. Ore com propósito, peça orientação ao Espírito e adore a Deus com todo o seu ser. Você não está sozinho nessa jornada. O Deus triuno caminha com você. Agora me diga, o que mais impactou você nesse aprendizado? Deixe aqui nos comentários e compartilhe suas reflexões. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos como este, que vão fortalecer sua fé e transformar sua caminhada com Deus. Que tal convidar alguém para assistir e descobrir a beleza da Trindade? Vamos juntos crescer em graça e conhecimento. Até o próximo vídeo.